Olá! O Justiça em Questão de hoje fala sobre o reajuste das mensalidades nas escolas particulares em 2019. Você vai entender como são feitos os cálculos e quais os fatores que influenciam os novos valores. Entenda como deve ser a utilização das áreas comuns e de lazer em condomínios no período de férias escolares. Saiba o que é o indulto de Natal. Saldão para a troca de toda a loja. Conheça o direito do consumidor na compra de peças de mostruário. E mais, o JQ também fala do programa do TJ Mineiro, realizado em parceria com os Correios, que comemora 10 anos de solidariedade, concretizando no Natal o sonho de crianças em situação de vulnerabilidade social. Fique com a gente, nossa edição começa agora. A peça de um mostruário fica ali, na frente da loja, chamando a atenção de quem passa. Muitos clientes aproveitam o momento em que esses produtos serão vendidos para comprá-los por um preço melhor. Mas quais são os direitos do consumidor nesses casos? Será que essa peça que fica em exposição tem as mesmas garantias de um produto novo? Acompanhe na reportagem de Silvana Monteiro. O produto usado como mostruário ficou exposto, foi tocado, observado. Alguns têm uma poeirinha aqui, um risquinho ali. Não é uma peça nova, mas também não é velha. O que fazer com ela? Na maioria dos casos, a resposta para a pergunta é a venda em condições especiais. A Maria Aparecida tem uma loja de móveis e complemento de decoração em uma localidade tradicional nesse tipo de comércio em Belo Horizonte e adota a venda diferenciada desses produtos. Polo Moveleiro, aqui na Silviano Brandão, aproveita janeiro e novembro para a troca de mostruário. Então, todas as lojas entram, a maioria das lojas entra nesta promoção com descontos aí até de 50%. Vale muito a pena. Os produtos de mostruário representam uma opção de compra mais acessível para os clientes. E para os lojistas, é o momento de colocar novas peças disponíveis para os consumidores. Esse sofá, por exemplo, que custava R$ 3.476, está saindo por 10 parcelas de R$ 199, um desconto significativo. E foi esse um dos motivos para que o professor Marcelo comprasse um produto nessas condições. Mais pelo preço mesmo, pela oferta, e a gente dá uma verificada na qualidade também, mas mais pelo preço. O preço deve ser considerado, mas é importante ficar de olho na garantia dos direitos do consumidor. Mesmo que o produto não tenha sido vendido lacrado, a garantia de fabricação, chamada de garantia legal, por exemplo, deve ser mantida. A garantia legal, que é essa de fabricante, advém da própria lei, do próprio Código de Defesa do Consumidor. A lei dispõe para a gente que os produtos duráveis têm o prazo de garantia de 90 dias e os produtos não duráveis o prazo de garantia de 30 dias. Isso decorre da lei, independente do fornecedor querer ou não, ele é obrigado a conceder essa garantia porque decorre da própria lei. A garantia contratual é aquela que, mediante o contrato, a aquisição do produto, o fornecedor disponibiliza para o consumidor. Produto de mostruário, ele é um produto idêntico aos outros da loja, a garantia legal é a mesma. Então, eu, consumidor, que fui lá e adquiri um produto que é de mostruário, tenho a mesma garantia legal de um produto que está lacrado, que nunca foi utilizado dentro da própria loja. A Rosana já procurou uma geladeira de mostruário, mas no momento em que conferia as condições do produto, desistiu da compra. Não, eu já vi uma geladeira, ela era de mostruário, estava com preço sim, excelente, mas quando eu abri, dentro dela tem um pininho que parece que mede a temperatura. Eu sei porque a minha tem, e tem esse pininho, só que esse pininho não existia lá dentro. Ele não estava no lugar dele. Então, quando eu olhando a geladeira, ele estava caído lá na gaveta. Eu sei. É uma coisa que estava... Eles estavam me oferecendo uma coisa com defeito. Alguns consumidores são provocados a comprar pelo preço, mas ficam indecisos por causa de uma dúvida bem comum. Quando que o fornecedor é obrigado a trocar esse produto? Quando tiver algum vício ou algum defeito nesse produto que impeça a sua utilização normal. Uma geladeira, por exemplo, que é de mostruário, mas que não gela. Uma televisão que não pega, que não sai o som ou que não sai a imagem. Então ele não é obrigado a trocar
quando o defeito que apresenta no produto é um vício, por exemplo, estético. Porque os produtos que estão expostos, os produtos de mostruário, às vezes ele está mais barato justamente porque ele tem um amassadinho na porta, a geladeira está com um arranhado, enfim. Aí o fornecedor não é obrigado a trocar porque o consumidor viu isso na hora de adquirir o produto. Ele não pode alegar que essa ranhura veio depois e que ele comprou um produto novo. Não, ele já pagou mais barato porque tinha aquele defeito que não impedia o uso natural da coisa. Quando o cliente pede a troca por causa de um defeito, ou seja, algo que dificulta a utilização do produto, ou um vício, que representa risco à saúde ou à vida da pessoa, o fornecedor deve respeitar o que prevê o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Ele tem 30 dias de prazo a contar da data da reclamação para resolver o problema. Passado esse período, o consumidor pode pedir um produto similar, a devolução imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. A Maria Aparecida adota como regra a conferência para evitar complicações. Eu faço esse checklist, isso é muito importante, tanto para o consumidor quanto para a loja, né? Normalmente, o produto ele já está marcado, ele já está sinalizado que é um produto de mostruário e no momento da compra também é mostrado para o cliente se ele tem leves defeitos, qual que é o problema daquele produto. Essa informação é passada para o consumidor final e no pedido também é escrito que é um produto de mostruário, tem até um carimbinho lá que a gente fala quais são os defeitos do produto, sabe? O cliente ele tem que ser informado antes de comprar. Manter as informações de forma clara e precisa, além de ser regra prevista no Código de Defesa do Consumidor, é a melhor tática de venda para esse tipo de produto, como defende o Rubens, que já tem mais de 50 anos de experiência em vendas. Absolutamente, é sempre verdadeiro, absolutamente. Tem sempre que falar a verdade, porque se você falar mentira, a verdade vem à tona imediatamente. Você não pode esconder nada. Produto, o tipo de material usado no produto, tudo tem que ser às claras. Aqui no Justiça em Questão, a gente descomplica termos jurídicos. Você sabe o que é o crime doloso? Confira mais uma edição do quadro ABC do Judiciário. Não sei não. É quando a pessoa tem intenção de cometer o crime. Bom, a gente confunde às vezes o doloso e o culposo, né? Porque o nome dá um confundidor, né? Mas o doloso, até onde eu sei, é onde a pessoa não teve a intenção. Crime doloso é quando não tem intenção. Não. Doloso é quando você tem a intenção e o culposo é quando não tem a culpa, não é verdade? No caso é o contrário. Já. É quando você tem a intenção de matar. Não é isso? Roubo seguido de morte? Não sei. Já sim. É quando tem a intenção de matar, quando o cidadão já pensa na probabilidade de ocorrer antes de executar o fato. De acordo com o artigo 18 do Código Penal, o crime doloso é o crime praticado por alguém que teve a intenção de causar o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. No próximo bloco, saiba o que é o indulto de Natal. Entenda também como deve ser a utilização das áreas comuns e de lazer em condomínios durante as férias escolares. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Justiça em Questão, um programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Com a proximidade das festas de fim de ano, a mídia sempre noticia o indulto de Natal e as saídas temporárias de pessoas condenadas. Entenda a diferença entre eles e saiba quais são os requisitos necessários para que o sentenciado tenha direito ao benefício. Desembargador, qual que é a diferença entre o indulto de Natal e a saída temporária? São diferenças muito profundas. O indulto de Natal, ele é concedido pelo presidente da República, e só o presidente da República, através de um decreto do Executivo. Então, ele dá o indulto se ele quiser. No Brasil, geralmente, ele tem dado o indulto, porque nós somos um país cristão, então é o presidente que dá o indulto, se ele quiser. A saída temporária, não. Ela está prevista na lei, a saída temporária, e o juiz pode aplicar
caso a caso, depende do preso a preso, se o juiz achar conveniente, até 7 dias o preso pode sair e voltar. Quem aplica é o juiz de direito e a saída está prevista na Lei de Execução Penal, no artigo 123, 124, salvo engano. O indulto está na mão do presidente da República. E quais são os requisitos necessários para a concessão do indulto de Natal? O indulto, como eu disse, o presidente ele baixa um decreto, estabelece quais são os requisitos que um preso pode ser indultado. Indultar quer dizer, ele não precisa cumprir o restante da pena. O presidente, com a sua equipe de técnicos, jurídicos, ele estabelece, por exemplo, olha, quem foi condenado a 8 anos, mais de 8 anos, se já cumpriu 2/3, ele que estabelece, ou metade, vai ser indultado no Natal. Então, ele não precisa mais cumprir o resto da pena. Fica na mão do presidente da sua equipe, ele que escolhe a maneira que ele quer fazer. Ah, tá joia. Muito obrigada, desembargador. Antigamente, era comum que as crianças se encontrassem para brincar na rua. Com o passar dos anos, o aumento do trânsito e da violência acabou levando as atividades recreativas para dentro dos prédios e dos condomínios, principalmente no período de férias escolares. A permanência das crianças nas áreas de lazer exige a atenção redobrada dos pais e responsáveis, para que o barulho não incomode os vizinhos e se torne motivo de conflito. Entenda na reportagem quais são as regras para o uso das áreas compartilhadas. Ana Elisa teve uma infância de dar inveja a muita gente. A gente cresceu no interior, brincando na rua, jogando queimada, arrancando a tampa do dedão. Hoje ainda é possível que as crianças se divirtam com as mesmas brincadeiras. A diferença é que boa parte delas mora em condomínios, onde a diversão é cercada por muros e grades. Bernardo é síndico e tem filhos pequenos. Ele sabe que mesmo com espaços próprios para crianças, o barulho pode chegar às janelas dos vizinhos. A gente está aqui conversando aqui, né? A gente vê ao fundo ali, tem o playground, e as crianças estão lá gritando, eufóricas. Eu acho que essa naturalidade da criança de agir e se expressar é comum. Toda criança precisa brincar, mas quando se fala em condomínio, é importante que os condôminos conversem entre si e com os filhos, para que não causem danos ao descanso do outro e nem ao espaço físico. Ana orienta a filha para ter cuidado com o barulho e com os brinquedos. Na verdade, é bem uma questão de autopreservação, autocuidado. Não sobe, não desce dessa forma, tenta não fazer isso. Como a infância é a fase da experimentação, pode levar um tempinho para os pequenos aprenderem tudo. A atenção às regras fica mesmo por conta dos adultos. A gente buscou dentro do condomínio criar, junto com um condomínio novo, o regimento. E nesse regimento foi um comum acordo que a gente fez de algumas tratativas para que aquilo que está previsto ou proposto não incomode a todos. Então a gente faz até um incentivo de buscar áreas mais amplas. Mas dentro do condomínio, o que a gente pode oferecer é essa amplitude para que eles possam aproveitar. Bola de futebol, na quadra de futebol, jogos na sala de jogos. De acordo com o advogado, o regimento pode ajudar a delimitar o uso dos espaços e as responsabilidades. Portanto, o regimento estabelece que tipo de brincadeira, quais os horários devem ser observados. Eventualmente, brincadeiras que sejam comuns por meninos e por meninas. Na hora de descer com as crianças para brincar no famoso Espaço Kids, os pais precisam se lembrar das regras que o condomínio tem, mas também repassar essas normas para que os filhos respeitem. A Gabriela está aqui comigo e se preocupa muito com isso, não é, Gabriela? O que você tenta dividir com seu filho? Certamente a gente tem que ir já explicando para ele no elevador. Muitas vezes a gente já vem falando e tentando lembrar, por exemplo, no Espaço Kids, que ele tem que tirar o sapato para entrar, não pode quebrar os brinquedos, zelar pelo espaço, pelas coisas, por tudo que tem lá dentro, que posteriormente, em uma outra oportunidade, tanto ele quanto todas as outras crianças do condomínio vai ter esse espaço todo completo para que eles possam brincar todas as vezes que descem. A presença dos pais ou responsáveis é muito importante no momento da brincadeira. O Código Civil trata da reparação em casos de danos causados pelos filhos menores, o que deixa claro que o dever de vigilância cabe aos pais e não aos funcionários do condomínio. Mas existem formas de fazer com que o comportamento dos pequenos seja monitorado por eles mesmos. A eleição ou a indicação de um síndico mirim. Você educa as crianças através dessa nomenclatura, ela soa muito importante. E as próprias crianças organizam as brincadeiras entre elas, estabelecem horários, definem em que momento podem brincar crianças de uma certa idade, que tipo de brincadeiras podem ser desenvolvidas e reportar ao síndico, mas sim, isso nunca terá um caráter punitivo, mas meramente educativo. O regimento e práticas educativas são úteis para a manutenção dos espaços do condomínio,
Mas a principal regra para se equilibrar a diversão dos filhos com o sossego dos vizinhos continua sendo o bom senso. Eu acho que cabe um bom senso tanto de quem é pai, quem é cuidador, quanto de quem convive. Se você se propôs a morar num lugar que tem criança, então espera-se que você tenha um pouco de tolerância em relação a isso, guardadas as devidas proporções e horários respeitosos, né? As gerações de hoje vivem em ambientes, em espaços fechados, não tem tanta oportunidade de conviver na rua e conhecer e interagir com outras pessoas que não aquelas que vivem no mesmo ambiente de um condomínio. Portanto, tentar tornar esse convívio mais agradável é uma tarefa difícil, mas será sempre o primeiro passo a ser tentado. A gente volta daqui a pouco para falar sobre o reajuste das mensalidades nas escolas particulares em 2019 e mostrar o programa do TJ Mineiro realizado em parceria com os Correios, que há 10 anos leva alegria e presentes às crianças em situação de vulnerabilidade social. Justiça em Questão, volta já. Estamos de volta. Você está assistindo ao Justiça em Questão. O momento da matrícula ou rematrícula em escolas particulares sempre traz preocupação em relação à mudança de valores nas mensalidades. A legislação garante que o consumidor não deve ser surpreendido com reajuste de preços. Saiba mais sobre as regras que envolvem esse assunto na reportagem de Silvana Monteiro. Matrícula escolar, mensalidade, rematrícula. Esses assuntos mexem não só com a cabeça dos pais, mas principalmente no bolso. E entre o findar de um ano e o início de outro, vem à tona os reajustes. Sempre pesa um pouco esse aumento. Eu acho que nos últimos anos, tem sido um pouquinho acima da média, né, da inflação, em relação a outras coisas. Eu acho que tem sido um pouco acima do que a gente espera. Não é uma coisa legal, é claro, porque todo reajuste que mexe no bolso da gente não é bem-vindo, mas no caso é necessário para a manutenção dela na escola particular. Os índices para o reajuste variam muito entre os estados, mas sempre vem a dúvida: será que o valor é justo? A lei não estabelece um percentual limite para o aumento de matrículas e mensalidades. No entanto, impõe algumas regras que devem ser cumpridas pelas instituições de ensino antes de efetivarem a mudança nos preços. E por se tratar de um contrato de prestação de serviço, pais e alunos estão protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Apesar de não determinar limite para o reajuste, a Lei 9.870 de 99 exige que a instituição de ensino mantenha uma tabela de custos para justificar o aumento. A presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Estado de Minas Gerais faz uma análise das questões que devem ser levadas em conta e a previsão para 2019. Difere do custo, difere o que a escola oferece. Tem escolas que oferecem muito mais do que outras têm muito mais profissionais do que outras. Então, é um resumo, né, da vida da escola em função do que ela vai oferecer para o pai. Eu acredito que o índice ele vai girar em torno de 6% até 10%. E não é abusivo. Não é abusivo, mesmo sendo um índice que fala assim, não, mas está acima da inflação, está acima do NPC. Se a gente for olhar todos os insumos que a escola hoje consome, né, e precisa para ter a sua infraestrutura funcionando, ela dá muito mais do que isso. A legislação também exige que os pais devam ser informados sobre o aumento e suas justificativas pelo menos 45 dias antes. O mais importante que é estabelecido na lei é que deve ser estabelecido valores, seja para matrícula ou para mensalidade escolar, seja amplamente divulgado no ano, de preferência até no ano anterior, ou no mínimo 45 dias anteriores ao período de matrícula. Ali deve vir falando quais são os valores e deve ser disponibilizado aos pais responsáveis ou ao próprio aluno qual será o valor efetivamente cobrado.
Para a especialista, deixar de calcular corretamente um reajuste, tanto para mais como para menos, pode trazer danos à instituição. A planilha, quando ela não é bem calculada, ela tem mão dupla, né? Se ela é calculada com valor exorbitante, ela vai perder aluno, com certeza. E você planeja o seu ano seguinte em função da sua captação de aluno. A Daiane mantém 2 filhos em escola particular, mas já teve que tomar uma medida drástica. Tive que trocar de escola por causa dos valores. Os valores foram repassados, só que não coube no orçamento, aí eu tive que transferir um para que caiba, né, no meu orçamento. Os meninos já estavam acostumados a estudar naquela escola, já tinha amigos, já tinha tudo, e tive que transferir. Perdeu um pouco nesse sentido. Perdeu um pouco nesse sentido. Além do reajuste abusivo, os pais devem ficar atentos a outras questões. O contrato deve prever a devolução de parte do valor pago em caso de desistência da vaga antes de começar o ano letivo. Pode ser cobrada multa pelo cancelamento, mas não deve ultrapassar 20%, segundo entendimento julgado pelos tribunais. Aluno veterano tem direito à garantia de reserva de vaga. É permitida a cobrança da taxa de reserva para novatos, desde que seja abatida do valor da primeira parcela da anuidade. A matrícula deve fazer parte do valor integral da anuidade, não podendo ser cobrada como uma 13ª mensalidade. A escola não está obrigada a aceitar o parcelamento de dívidas do ano anterior. No entanto, não pode reter a documentação do aluno e nem expor o estudante a vexame. Brinquedos, roupas, fantasias, material escolar, alimentos, são muitos os sonhos nas listas de desejos natalinos. Para ajudar o Bom Velhinho a atender a todos os pedidos, o Tribunal de Justiça de Minas apadrinha cartinhas escritas por crianças em situação de vulnerabilidade social. E neste ano, a parceria entre o TJMG e os Correios completa 10 anos. Essa roupa e essa barba dispensam apresentações. Com vocês, Papai Noel. Comecei com 40 e poucos anos de idade, hoje eu estou com 65 e tenho 24 anos de trabalho solidário. Há anos ele lê essas cartinhas. Os pedidos nem sempre são fáceis de atender. Uns pedem emprego para o pai, para a mãe, outros pedem saúde. Se você acha que já viu essa história, uma novidade: ele não trabalha sozinho. Porque Papai Noel sozinho não consegue nada. Então pede os amigos, as amigas, para adotar as cartinhas aí, pegar as cartinhas, comprar um presentinho para a gente entregar para as crianças. Os amigos vêm do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A parceria entre o TJMG e os Correios foi firmada em 2009. Os colaboradores são chamados de padrinhos corporativos. Os padrinhos corporativos são instituições que normalmente possuem um grande número de empregados e procuram os Correios para que a gente possa participar dessa grande campanha social de Natal. Há alguns anos a gente vem formando grandes grupos de padrinhos. Esse ano nós temos aproximadamente 50 padrinhos corporativos, sendo o maior deles o Tribunal de Justiça. Nas cartinhas adotadas pelo Tribunal Mineiro, a esperança de sonhos a serem realizados. Sonhos expressos com desenhos e promessas de bom comportamento. Meu querido Papai Noel, eu queria ganhar de Natal uma bola de futebol, porque eu fui um menino muito bom esse ano. Hora de o Bom Velhinho sair e fazer o que faz de melhor. Nesses 10 anos de parceria, aproximadamente 20 mil crianças em situação de vulnerabilidade social foram presenteadas. Os participantes do Papai Noel do TJ geralmente são servidores e magistrados do tribunal. O Papai Noel do TJ, ele atende não só as cartas que são enviadas para os Correios por crianças carentes, mas também a creche Nutris, que ela é mantida pelos magistrados e servidores do Tribunal de Justiça, e o TJ Criança Abriga, que é uma iniciativa dos servidores do tribunal. A solidariedade demonstrada por cada presente depositado na árvore é um sinal de que essa corrente de amor, reforçada a cada ano da campanha, sempre terá lugar para mais um elo.
uma fábrica de sonhos que proporciona felicidade, renova as esperanças e contagia a todos com o espírito do Natal. Esse é um programa que tem uma dimensão social extraordinária, principalmente no período natalino, onde a solidariedade, esse espírito solidário, ele se aflora de uma forma mais acentuada. E o TJ, nesses casos, ele está cumprindo a sua missão de pacificador social. O Tribunal Mineiro cumpre sua missão e Papai Noel também. Porque os sonhos são muitos. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.